Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há um Deus grande como o nosso Deus, como esse Deus que cuida de mim, que cuida de você. O que nós temos que fazer é descansar nesse Deus que tudo fez, que me criou, que te criou. O Evangelho de João, João escrevendo, João diz assim, que todas as coisas, lá no capítulo 1º, 3º versículo, ele vai dizer que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que existe se fez ou existiria. Então Ele criou você, Ele criou a mim, Ele nos criou, e Ele cuida da sua criação. Ele é fiel, Ele é poderoso. Descanse no Senhor, no nome de Jesus. Ele é poderoso. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Graça e paz, graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. É um prazer estarmos aqui mais uma vez adorando ao Senhor, juntamente com vocês em casa. Então, adore aí ao Senhor mesmo. Declare o seu amor a esse Deus que nos criou. Nós vamos orar. Antes de nós adorarmos o Senhor com mais um louvor, nós iremos orar nessa noite agradecendo a Ele pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. E vamos agradecer por aquilo que Ele ainda há de nos dar, por aquilo que Ele ainda há de fazer. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tão grande salvação, Pai, pela salvação que o Senhor operou em nós, por esse presente maravilhoso, pelo teu sustento, Pai. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo ar, Pai, que o Senhor nos concede a respirar. Pai querido, eu peço que o Senhor continue abençoando cada vida que nos assiste, cada lar, que a tua boa mão continue estendida sobre cada vida, sobre cada lar, Pai, abençoando cada vida no nome de Jesus. Oro pela vida do nosso pastor, oro pela vida do Samuel, oro pela vida do Daniel, Pai querido. Que o Senhor nos ajude nessa noite, continue nos ajudando, Pai querido, recebendo louvor, a adoração, usando o teu servo, Pai querido, na ministração da tua palavra, Pai, daqui a pouco. Pai, oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, Pai querido, que o Senhor visite nessa noite, Pai querido, trazendo cura, Pai, trazendo cura no nome do Senhor Jesus. Oramos para que o Senhor venha trazer libertação, para que o Senhor mande embora o medo, Pai, aqueles que estão com medo, aqueles que estão depressivos, Pai querido, que o Senhor visite cada um nessa noite, no nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, já te agradeço, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu sou grato, nós somos gratos a Ti. Amém. Amém. Ele é grande. Descanse no Senhor. Certa vez o salmista, eu imagino que ele estava vivendo um momento bem difícil, Samuel, porque ele fala consigo mesmo, ele fala com a sua alma e diz: por que você está tão perturbada? Por que você está tão aflita? Descansa. Então que nós venhamos descansar nessa noite, descansar nossa alma no Senhor, e que a nossa alma venha nessa noite bendizer o Senhor, venha cantar, dizer: grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, num lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é grande. Ele é aquele que vai na nossa frente, Ele é aquele que despedaça os ferrolhos de ferro. Ele é aquele que faz milagre. Ele é aquele que opera milagre. Você é o milagre. Eu sou o milagre. Por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu queria que você parasse um pouquinho aí, fechasse seus olhos de repente, olhasse um pouquinho para trás e lembrasse, recordasse as maravilhas que o Senhor fez. Quantos milagres Ele tem operado na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Nada pode impedir o agir de Deus. O profeta Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus falando para o povo de Israel. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, Ele é, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou tua sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Eu sou um milagre, você é um milagre. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que você está aí de pé, porque você é um milagre. E o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é deixar que o Senhor nos use, é deixar que o Senhor te use, porque só parecia impossível, mas Ele é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos, controle da sua vida. Então não fique com medo, não fique desesperado diante dessa situação que nós estamos vivendo. É impossível não falar, eu até tento não falar, mas às vezes nós ficamos preocupados com o futuro. Descanse no Senhor nessa noite. Vamos descansar no Senhor nessa noite. Entender que nós somos um milagre e que servimos ao Senhor dos milagres, o dono do milagre.
o dono da vida, o dono da sua vida, o dono da nossa vida, da minha vida. É a Ele que nós servimos. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite. Te agradeço por aquilo que ainda o Senhor há de nos proporcionar, há de nos presentear nessa noite, com a Tua maravilhosa palavra, Pai, que será ministrada agora, Pai. Usa Teu Filho, nosso pastor, uma vez mais, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Fale aos nossos corações. Fale, Pai querido, nessa noite até aquilo que nós, de repente, não queremos ouvir. Não estamos com vontade, de repente, Pai, de ouvir. Mas fale conosco, porque é como o Senhor quer. E o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Então fale, Pai, como o Senhor quiser nessa noite. Nós estamos com o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração aberto nessa noite para ouvir o Senhor falar. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Antes da palavra do Senhor, antes do pastor Jomir ministrar a palavra, eu queria falar com você, ou com vocês, principalmente os irmãos que congregam aqui na CCP, sobre contribuições. Contribuições. A palavra do Senhor, ela nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que devemos contribuir com o coração aberto, segundo aquilo que veio em nossas mãos, que o Senhor colocou em nossas mãos, e com o coração aberto nós devemos contribuir com a obra do Senhor, né? Nós estamos fechados, estamos transmitindo aqui de portas fechadas, como vocês sabem, devido a essa situação da pandemia. Porém, a nossa igreja, a CCP, Comunidade Cristã Promessas, nós contribuímos também. Vocês contribuem com a CCP e a CCP contribui com missões, né? Tem os missionários, tem a Fran, né? Lá na África, Guiné-Bissau, outros missionários na Jordânia, a Casa de Recuperação, né? Outras pessoas aqui na comunidade que também têm sido abençoada, não é? Então, nós pedimos que você contribua, tá bom? Você contribua, aqui embaixo no rodapé, eu acho que nesse canto aqui, estou apontando certo, Dani? Nesse canto aqui está escrito contribuições, e aí está a conta da igreja, tá bom? Então você pode contribuir com o coração aberto, segundo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, e com o coração aberto, tá bom? Voluntariamente, uma oferta de amor, né? Então, não é aquela mensalidade, como muitos falam, para ser abençoado, não. É contribuir com o coração aberto, porque o Senhor já me abençoou, então eu estou entregando para abençoar também a obra do Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada contribuinte, tá bom? Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Então, contribua com alegria no nome de Jesus, e a Comunidade Cristã Promessas, a CCP, agradece. Deus abençoe a sua vida, pastor Jomir. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós nesta noite que estamos aqui reunidos mais uma vez, culto aqui online. Nós estamos aqui com a igreja vazia, até Léo estava comentando comigo, domingo é difícil, né? A gente costuma pregar para pessoas, de repente a gente está pregando aqui para uma câmera, falando para alguém que está em casa, e mais os músicos aqui, né? Mas eu fico feliz em poder saber que o nosso Deus, Ele continua falando, né? Ele fala aí diretamente dentro da tua casa, né? Às vezes eu vou lá para o meu trabalho e eu coloco o culto, esse culto que a gente transmite aqui, lá no meu trabalho eu coloco e assisto ele todo, entendeu?
Até assisto, ouço, né, a minha própria mensagem. O Léo também, eu acredito que ele também assiste o culto, onde ele está pregando, onde ele está cantando. E somos edificados, porque nós estamos aqui totalmente dependente de ser usado por Deus. Nós somos um canal. Quando buscamos alguma coisa de nós mesmos, não vamos conseguir nada. Então, nós somos totalmente dependentes. E há um peso, né? Porque nós temos uma palavra a falar e essa palavra não é nossa. Essa palavra é de Deus. E o Espírito Santo que conduz essa palavra, ele com certeza ele tem preocupação comigo que está aqui, estou aqui como ministro, né? Como responsável para ser o canal para transmitir esta palavra, mas também ele é responsável por você que está em casa, você que vai ouvir essa palavra, porque ele sabe exatamente o que você precisa de ouvir. E ele, com certeza, ele fala de acordo com a nossa necessidade. Então, essa palavra que é anunciada aqui, durante a semana, você também assiste, você compartilha com alguns amigos, né? É importante você compartilhar, pedir pessoas lá para assinar o sininho, acionar lá o sininho, como o Léo já comentou aqui, para a gente conseguir que essa mensagem vá até mais pessoas, é importante. Então, durante o mês todo, o ano todo, pessoas vão assistindo, né? Vão ouvindo essa palavra. Então, muitas pessoas serão alcançadas. Então, o bom desse trabalho é isso, porque você não alcança somente as pessoas aqui reunidas no salão, mas pessoas que estão aqui, pessoas às vezes fora do Brasil. Nós temos pessoa aí que é parente de irmãos aqui da igreja, que está lá no Brasil, Portugal, né, Canadá, como tem o Toninho, a Dorinha, e pessoas recebem essa palavra e são edificados. Isso é muito importante, isso é gratificante para nós. Eu queria, antes de entrar na palavra, convidar você na tua casa, meus companheiros que estão aqui, os músicos, para nós ficarmos em pé aqui na frente. Vou convidar os meus companheiros aqui. Nós vamos fazer aqui uma oração, e vai ser uma oração específica pelo nosso Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele está passando por dificuldade muito grande. O mundo está passando por dificuldade. Mas o nosso Brasil, além da pandemia, dessa crise na área da saúde, nós temos uma crise também política. Isso aí tem deixado a gente muito preocupado, porque nós estamos aqui de longe, nós não sabemos o que acontece. Mas Deus, ele conhece exatamente aonde está a verdade, quem está com a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos a verdade. E o Brasil precisa de conhecer aonde está a verdade. Então quem pode fazer, quem pode interceder, quem pode buscar que essa verdade venha a ser estampada no coração das pessoas, é eu e você que somos igreja. Nós temos a verdade em nossos corações. E este povo aí fora, a maioria não conhece a verdade. Então, através das nossas orações, quando Tiago fala que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Ela tem poder. Então, se você ora com fé, a oração da fé, né? Eu tenho certeza que Deus ele vai tomar a direção e a verdade vai prevalecer. Porque cada pessoa fala uma coisa. E nós somos bombardeados todos os dias por mensagem. Eu estava até conversando hoje, não dá para a gente assistir mais nenhuma reportagem, porque é só desgraça. E a pessoa pega a desgraça e acrescenta muito mais essa desgraça para se tornar mais desgraça e tentar atingir a nossa mente. Então, a gente tem que ter muito cuidado da nossa mente, a mente de Cristo. Nós não podemos perder tempo aí assistindo essas porcarias, né? Nosso dever é orar, ler a palavra de Deus, ouvir mensagem, né? Põe a mensagem da igreja, da CCP, alguma mensagem de alguma pessoa que você conhece de confiança, porque tem muitas pessoas também por aí que não dá para ouvir, né? A mensagem, mas tem pessoas conhecidas boas. Leia a palavra, tira um momento com Deus, né? E faça isso, porque a sua mente é a mente de Cristo. A sua mente é uma mente que precisa ser preenchida com coisa boa, né? Então não vamos aí nos preocupar de estar olhando essas coisas, não. Deixa a televisão ligada, né? Chega em casa, vai bater um papo com a família, fazer o seu culto doméstico, leia a palavra, vai dentro do seu quarto, leia a palavra, né? Eu tenho certeza que você vai lucrar bem mais.
Mas o nosso dever como igreja é orar pelas nossas autoridades, por todos os homens, diz a palavra de Deus. Então quero convidar você agora, nós vamos orar, junto com meus companheiros aqui, na mesma fé, a mesma esperança, orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que Deus venha intervir, na verdade, nessa situação, tanto na pandemia, como também nessa situação política que o nosso Brasil está atravessando. Terrível, né? Mas Deus é bom e Ele está no controle e com certeza Ele vai mudar essa situação. Oramos a Deus. Pai, estamos aqui reunidos na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo propósito. Eu junto com meus companheiros, Pai, aqui, músicos, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado, Pai, como autoridade máxima sobre a terra. A autoridade não é o exército brasileiro, não é o presidente da república, não é as autoridades, meu Pai, constituída em nosso Brasil, que é a autoridade máxima sobre toda a face da terra. A autoridade máxima sobre a terra é a tua palavra, é a tua igreja, pois a tua palavra diz que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. E nós somos igrejas, Pai, morada do Senhor, morada do Altíssimo. Nós temos, Pai, o Espírito Santo que habita em nós, e nós usamos, Pai, dessa autoridade e repreendemos, Pai, toda a armadilha de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem armado, Senhor, todas as armadilhas, Senhor, têm sido lançadas contra a nossa nação. Nós estamos agora anulando na autoridade do Teu nome, Pai, na autoridade do Teu nome, toda confusão no meio da política, meu Deus, toda briga, todo desentendimento, meu Deus, coloca a Tua mão agora, repreenda este mal, esta confusão, que haja, meu Pai querido, compreensão, unidade no meio das nossas autoridades brasileiras, Senhor, nosso presidente da república, os seus ministros, esses novos ministros, Senhor, que acabaram de tomar posse. Dê direção a esses homens, Pai, o ministro da saúde, o ministro, meu Pai, da justiça, da Polícia Federal, meu Pai, que acabou de assumir. Coloca a tua mão, Senhor, dê direção para estes homens, abra a mente deles, Pai, e mostre exatamente o passo a passo, Pai, para poder fazer um governo que seja aprovado e dirigido pelo Senhor, para que o nosso país, meu Pai, nós possamos ter momentos sossegados, tranquilos, meu Deus, debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Dirige, meu Pai, o nosso presidente, dirige os governadores do estado, os prefeitos, meu Pai, o exército, a marinha, a aeronáutica, a polícia, meu Pai, federal, a polícia militar, a polícia civil. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, tudo que estiver escondido, oculto, meu Pai, todo espírito do engano, Pai, seja desmascarado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, e o Teu nome seja glorificado na nossa nação brasileira, Senhor. Ó Pai, traga um reavivamento espiritual no meio da igreja, que nós como igreja, meu Pai, como autoridade sobre a terra, que é a igreja, nós possamos ser o espelho, que nós possamos ser a luz deste mundo, Senhor, e o sal desta terra. Tende misericórdia, Pai, e trabalha no meio do Teu povo, que unidos, Pai, nós possamos fazer o melhor, Senhor, pela nossa nação, pela humanidade, que o Senhor tem colocado, Senhor, para a nossa responsabilidade de levar vida, de levar a palavra, meu Pai, a boa notícia, meu Pai, a nação brasileira e as nações que estão esperando, Senhor, para ouvir a boa notícia. De notícia ruim, Pai, nós já estamos cheios e não precisamos, Pai, de má notícia, mas que a boa notícia, Pai, possa alcançar cada coração, que é o Teu Evangelho. No nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Meus amados, eu quero continuar aqui falando um pouco da palavra de Deus. Nós falamos um pouco aí sobre, no domingo, bastante aí sobre a nova aliança, né? A nova aliança feita por Cristo, o Evangelho da Graça. Nós temos preocupado, porque às vezes nós ficamos tão preocupados em trazer uma mensagem aí, para impactar as pessoas, prometendo muitas coisas, às vezes aqui da terra, né?
Isso aí até desperta algumas pessoas que estão passando por muita dificuldade e até ajuda na parte financeira, cria um pouco o ânimo, levanta um pouco o ânimo da pessoa. Tudo isso é muito bom, mas se não tiver uma base bíblica, se não tiver dentro da palavra de Deus, isso aí não tem aprovação de Deus. Toda prosperidade tem que estar baseada dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia está cheia de prosperidade. Prosperidade espiritual, né? Que é em primeiro lugar. E o resto acompanha de acordo com a nossa caminhada. A Bíblia diz que Ele manda que a bênção nos acompanha. Não você correr atrás da bênção. Quem corre atrás da bênção é como um cachorro que está correndo atrás do teu rabo. Ele roda, roda, roda e não consegue pegar o rabo. E de repente ele sai andando e o rabo acompanha ele. Então a bênção com certeza é como o rabo do cachorro. Quando ele para de rodar atrás do rabo e ele vai caminhar, o rabo vai acompanhar ele. Então a bênção ela te acompanha. A Bíblia diz que ela te acompanha. Ela vai até você. Então é muito importante a gente entender o Evangelho de Jesus Cristo. E eu gosto muito de ler, de falar sobre Paulo, porque Paulo, nós sabemos que ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento e quer aprender sobre a igreja, sobre a nova aliança, estuda as cartas de Paulo. Ninguém mais falou tão bem explicado, bem resumido, né, e definido como Paulo. E você vai lá para Hebreus também, que ninguém sabe quem escreveu, muita gente acha que é Paulo. Se você começa a ler, você acaba acreditando que é Paulo mesmo, porque é bem parecido, né, com todas as cartas de Paulo. E também fala sobre a nova aliança, sobre o sacerdócio de Cristo. Então isso é maravilhoso, a gente está estudando, porque esse é o Evangelho. O Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que os apóstolos pregaram, é exatamente o Evangelho de Cristo. E esse crucificado, como o próprio Paulo falou. Eu queria convidar você para ler aqui na segunda carta de Paulo, capítulo de número 3, capítulo 3. Nós já ouvimos esses dias até o Marcelo falar um pouco sobre esse capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu não falei, né? Capítulo 3. E eu quero ler também um versículo só no capítulo 2, que é o último versículo 17. Depois a gente entra, porque aqui continua falando, né? Se você pega aqui a segunda carta de Paulo, ele começa a falar exatamente aqui alguns assuntos sobre a sua pregação, alguns momentos difíceis que ele passou, dificuldade, né? E depois ele vai e continua falando, ministrando aqui sobre nova aliança. Também explicando aqui sobre a nova aliança. Como a gente está falando bastante sobre a nova aliança, eu quero continuar aqui mais ou menos nesse assunto. Versículo 17 diz assim: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Então Paulo aqui, ele começa a falar exatamente para a igreja de Corinto, através dessa carta. Ele menciona nesse versículo que ele não é como, ele é ao contrário de muitos pregadores, né? Mercenário, pessoa que estava infiltrada dentro da igreja, tentando se infiltrar no meio da igreja de Corinto, e ali pregando, exatamente se aproveitando da situação daquele povo, para poder até levar vantagem financeira. São considerados pessoas mercenárias, pessoa que se aproveita da fé das pessoas para poder usufruir bens materiais. E hoje nós não estamos longe disso aí nos dias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas se aproveitando, pregando a palavra para o seu benefício próprio. E Paulo aqui ele está dizendo que, ao contrário de muitos pregadores,
ele diz: não somos mercenários da palavra de Deus. E é muito triste a pessoa ser mercenário da palavra de Deus. Mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Aqui nós paramos para pensar, se você começa a meditar, estudar sobre Cristo, você não estuda sobre Cristo somente no Novo Testamento, né? Mas se você vai para o Antigo Testamento, você tem muitas passagens para você falar sobre Cristo. Então não tem muita necessidade para você inventar muita coisa, porque a mensagem para se falar sobre Jesus Cristo, ela é muito longa, ela tem muito fundamento, né? A Bíblia aponta lá no Antigo Testamento Jesus Cristo como uma pedra, né? Aquela pedra que jorrou a água, que estava lá no deserto. A Bíblia diz que ali era Cristo, né? Então ele começa a apontar Cristo em todo o Antigo Testamento. É muito importante a gente entender isso. Quando for pregar o Evangelho, pensar em Cristo, pensar qual é o fundamento da palavra de Deus, né? É Cristo. Não tem outro fundamento para a gente pregar. Não tem outra passagem para você pregar. Se você vai lá pregar sobre a antiga aliança, você vai trazer peso, você vai apontar o pecado do povo, como eu falei aqui domingo. Você vai trazer o conhecimento do pecado, mas você não traz a solução para poder resolver o problema do pecado. Pecado já foi o problema lá no começo do mundo. Ele começou através de Adão e veio detonando a humanidade, né? Nós encontramos ali Noé, por exemplo, a maioria daquele povo, né, sobrou a família de Noé, todos foram destruídos por quê? Pelo pecado. Então o pecado é verdadeiramente sinal de morte. Então Deus, ele proveu lá no princípio uma solução, um antídoto para poder resolver essa desgraça chamada pecado, essa doença assassina, né? É um vírus assassino que começou lá atrás e veio matando a humanidade, tanto espiritualmente como também fisicamente. Aí, trazendo doença, trazendo desgraça, trazendo discórdia, trazendo confusão. Mas aqui, chega Paulo, está preocupado, dizendo: olha, eu não sou como muitos mercenários, mas eu quero pregar a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Quer dizer, ali Paulo, ele estava preocupado em pregar sobre Cristo e com a aprovação de Deus. Com a aprovação de quem? Do Espírito Santo que estava com ele. Aqui, no capítulo 3, ele começa dizendo: será que com isto estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Ele faz uma pergunta aqui: será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vossa parte? Ele pergunta aqui: será que para poder eu estar dentro de vocês, junto com vocês, eu estou precisando agora de carta de recomendação? Que a confusão estava tão grande, e ali a igreja de Corinto estava exigindo cartas de recomendação, exatamente por causa das pessoas que estavam infiltrando ali e fazendo barbaridade com o evangelho. Então Paulo falou: será que eu também estou precisando de carta de recomendação para poder estar no meio de vocês? Ou vocês também para comigo? Ele faz uma pergunta: será que precisa de carta? Eu paro às vezes para pensar, eu como pastor, né, aquilo que a gente procura ensinar para a igreja, aquilo que vocês também procuram representar-se como igreja. Isso aí é a maior carta que Paulo está dizendo aqui. Olha só o versículo de número 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele está dizendo: vocês são a nossa carta. Ele não precisa de carta escrita, ele vai dizer aqui. Carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todas as pessoas. Quer dizer, o que é a carta que nós precisamos de ter? A carta é a nossa própria vida. É alguém que está olhando para você, está lendo os seus passos, as suas atitudes, o seu caminhar. É isso que Paulo está dizendo. A vida de vocês, para mim,
É a carta que eu preciso. Eu não preciso de uma carta escrita, ele vai dizer aqui, ó. Olha só o versículo 3. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério. Olha só, então, vocês são a carta de Cristo, o resultado dessa carta que o mundo pode ver em vocês é o resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, ou coração de carne. Ele está dizendo, olha, esta palavra, essa carta foi escrita no coração de vocês. Não é aquela escrita externa, na pedra. Ele vai começar a falar agora sobre a nova aliança, ou em tábuas. Mas está escrito dentro de vocês, o Espírito escreveu no coração de vocês essa carta. E alguém está olhando e está vendo verdadeiramente e lendo isso aí. Isso é o que? O resultado daquilo que eu tenho ensinado para vocês, daquilo que eu tenho instruído para vocês. Paulo ele quis dizer, a minha preocupação não é escrever para vocês aqui uma carta, um evangelho escrito numa carta que vai ser consumido, que ela vai desbotar, ela vai perder o valor, não é verdade? Mas dentro de vocês está escrito pelo Espírito Santo, isso aí ninguém pode tirar. Isso aí vai resultar em o quê? Num bom comportamento, numa mudança de caráter, numa mudança de atitude, numa mudança de comportamento, dia a dia. E alguém está observando. Então isso é a carta que Paulo estava preocupado, não a carta de recomendação, como muitas pessoas às vezes pedem. Eu até estava lendo isso aqui, me lembrei, uma certa feita, que um camarada que eu conheci, ele era até diácono, infelizmente. E ele era um cara meio picareta. E ele conseguiu uma carta carimbada pelo ministério, falsificada, e me entregou, dizendo, para falar a verdade, me perdoa, ele não era diácono. Ele fez uma carta dizendo que era diácono. E começou a passar em todos os lugares, apresentando essa carta. E alguém um dia me telefonou e falou, fulano, pastor Jaumir, fulano de tal teve aqui na minha igreja com uma carta carimbada e assinada como diácono. Ele é um diácono? Eu falei, nem crente ele é. Imagina diácono. É um picareta. Então, irmãos, naquela época já existia pessoas assim. E hoje não é diferente. Então, meu irmão, minha irmã, a maior preocupação que nós, como pastores, como crente, nós temos que conhecer a pessoa pelo seu bom comportamento. Porque carta pode ser falsificada, né? Ela tem prazo de validade, mas quando é escrito no coração, muda. Aí o versículo número 4 ele diz assim, e por intermédio de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus. Foi por intermédio de Cristo que temos tanta confiança em Deus. Não que passamos, olha só, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nós, em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está dizendo, eu não estou aqui me assegurando meus próprios méritos, né? Isso que eu ensinei para vocês não é mérito meu. Vocês não aprenderam de mim. Eu não vim aqui apresentar aquilo da minha própria ideia. Eu não criei um evangelho próprio. Eu tenho um evangelho que é o evangelho de Cristo, que é instruído pelo Espírito Santo para mim e depois passado para vocês. É isso que ele quis dizer. Então a minha preocupação é essa, não é mérito meu. Aí ele traz aqui no versículo 6, qual é o papel dele? Nós vamos começar a falar no versículo 6, muito interessante. Ele diz aqui, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha só, ele nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança. Um novo ministério, uma nova aliança, um novo pacto, um novo contrato.
É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou ensinar para vocês agora a nova aliança, não aquela mistura que esses camaradas que vocês estão preocupados aí estão fazendo, porque lá havia uma mistura. Eles traziam o quê? Cristãos, alguns cristãos convertidos, que eles misturavam a lei, queriam misturar a lei com a graça e ensinar esse evangelho, que tinha que obedecer às leis judaicas, e também acreditar em Cristo. E Paulo vem aqui, peraí, não é assim. Nós viemos aqui para anunciar para vocês, ministro, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele está dizendo, não da letra, não aquela aliança da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está dizendo? A lei aponta a sua morte, mas o Espírito faz viver. Que enquanto você está lá vivendo, conhece sua lei, não conhece a Cristo, alguém só mostra para você o pecado, você está condenado o quê? A morte. É aquela letra que mata. Mas quando você conhece essa nova aliança, você conhece exatamente o ministério da nova aliança, é aquele que traz vida para o homem. Amém? Olha só, o versículo 7. Com letra sobre pedras foi gravada o ministério que trouxe a morte. Está vendo só? Foi escrito em pedra o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo, olha só, que esse brilho estivesse se desvanecendo. O que acontecia? Moisés subiu o monte, recebeu os 10 mandamentos, escritos na pedra, os 10 mandamentos, e a Bíblia diz que quando ele desce, você encontra lá, né? Você pode ir lá, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, no Antigo Testamento, acho que está em Êxodo 34, 29 e 30, Léo, confere aí para mim, por favor, me confirma. Fala exatamente isso aí, ele desce do monte, a Bíblia diz que ele vem com o rosto brilhando. Aí o que acontece? Ele coloca um véu no seu rosto. Só que quando Moisés vai descendo o monte, ao decorrer do tempo, aquele brilho ele vai se desvanecendo, ele vai sumindo. Mas o que acontece? Ele não tira aquele véu, ele permanece. Então o povo olha ali e imagina, ali tem um brilho muito especial, mas não tem mais o brilho, não é um brilho permanente. É isso que Paulo quer dizer aqui, olha só. Ele foi, mesmo que vinha desvanecendo. Aí ele fala no versículo 18, olha só. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso do que esse? O ministério do Espírito não é muito mais do que esse? Que esse ministério do Espírito não é o ministério que vai se acabando. Ele está dentro de nós e ele reflete o nosso rosto. Você pode observar que uma pessoa que tem Cristo, você olha na face dele, você vê o brilho de Cristo estampado na tua face. E não se acaba. E não se acaba, é permanente. Paulo vai falar sobre isso aí. Ora, se o ministério, o versículo 9, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Se aquele era glorioso, se aquele, o povo de Israel ficou espantado, e a Bíblia diz que o poder de Deus era tão grande sobre aquele monte, que num dia lá morreu, foi 3.000 pessoas. Olha só, 3.000 pessoas, pode observar lá, por causa daquele mover sobre aquele monte Sinai. Aí você vai lá no Novo Testamento, a primeira pregação, oh, aleluia, que Pedro
pregou, trouxe 3.000 vidas. 3.000 pessoas recebeu o batismo no Espírito Santo, recebeu esse brilho sobre a sua vida, brilho permanente. Esse ministério, ele traz vida, não morte. E ali foi o sinal, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000 pessoas foi impactada, quando 3.000 morreu lá, porque lá o ministério, que o pecado, ele não consegue vencer, não consegue obedecer. O homem pecador, sem conhecer a Cristo, ele não consegue obedecer os mandamentos, não consegue seguir a Deus pelos seus próprios esforços. Vamos lá, versículo de número 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo resplendor, quando comparado com essa glória insuperável. Essa glória de hoje, do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, é incomparável. Não pode comparar, é insuperável. Ninguém pode superar, nada pode superar esse brilho, essa presença da nova aliança em Cristo no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos embora. Versículo 11 diz assim: e se o resplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Essa glória permanece, Daniel. Essa glória, ela não é passageira. Desde o dia que você recebeu a Cristo como Salvador, reconheceu que Ele é o único caminho, confessou com a sua boca e recebeu no mesmo momento o Espírito Santo sobre a tua vida, essa glória está sobre a tua vida e ela é permanente, e você pode dar testemunho verdadeiramente que a sua vida teve uma mudança. Sendo assim, visto, versículo 12, que temos essa qualidade de fé, isso aí você recebe pela fé. Expressamos muitas confiança, ele está dizendo. Se nós temos essa qualidade de fé, ele estava falando para a igreja de Corinto, nós temos essa qualidade, que não é uma fé natural, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, versículo 3, que cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor do seu rosto estava dissipando. Nós não somos como Moisés. E por isso, a mente dos israelenses, olha só, até hoje, porque eu falei, ele permanece com seu rosto coberto. Versículo 14. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Preste atenção, esse véu que é colocado aqui, Paulo está falando, não é bem só na mente, é no coração deles. Fecha o coração, não deixa de enxergar o verdadeiro evangelho. Aí só pode ser removido através de Cristo. Não há uma outra religião, não há outro Deus, não há outra lei, não há outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo e esse crucificado. Quando você entende que Cristo veio, se manifestou para tirar o pecado do mundo, para te dar liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Quem conhece essa verdade, ele recebe uma libertação. Esse véu que está cegando o seu entendimento é tirado. E esse Espírito Santo, esse ministério, essa nova aliança que é movida, que é colocada dentro de você pelo Espírito Santo, ela entra e muda a sua vida para sempre. Oh, glória a Deus, glória a Jesus.
De fato, versículo de número 15, de fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, olha só, um véu sobre seus corações, há um véu sobre seus corações. Contudo, versículo 16, quando alguém se converte, oh aleluia, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Sabe aquele véu que estava tapando o seu entendimento? Sabe aquele véu que não deixava você ver verdadeiramente, te cegava, na verdade, só trazia acusação para você, porque você estava agarrado exatamente onde o diabo te acusava, dizia para você, você pecou, você cometeu isso, você cometeu aquilo, então há uma condenação sobre você. Hoje esse véu saiu, e você pode adentrar a presença do Pai. Está em Hebreus, entrar com ousadia na presença do Pai, dizer, na morte de Cristo o véu se abriu. A Bíblia diz que de cima a baixo abriu o véu, e você tem acesso a essa nova aliança através da morte de Cristo. Versículo 17, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Aonde há o Espírito Santo, a liberdade. Amém? Não tem nada que te acusa. Há uma liberdade sobre você. Uma liberdade, eu sempre digo o seguinte, olha, o que é liberdade? Não é libertinagem. Não é que você pode fazer o que você quer. Lembra o que Paulo falou? Olha só, Paulo, para mim, é um espelho para a gente seguir o evangelho da nova aliança. O evangelho da graça, através de Paulo, você entende muito bem. O que Paulo falou? Olha, eu posso fazer o que eu quero. Todas as coisas me são lícitas fazer. Se eu quiser fazer, eu estou livre. Ninguém está me prendendo. Mas ele falou, mas nem todas me convêm. O que nós entendemos aqui? Tudo está diante de você, o pecado está diante de você. Você tem que dizer, olha, isso aqui, eu não sou mais dominado. Eu não sou mais escravizado pela mentira que eu mentia. Eu não sou escravizado pela prostituição, onde eu me prostituía. Eu não sou escravizado pela fornicação, que antes não tinha o domínio. Hoje eu posso dizer, olha, não vou ser vencido por você. Eu não sou vencido pela bebida, pelo cigarro, pelo engano, pela qualquer outra coisa que eu tinha antes. Está diante de você, mas você vai olhar para aquele erro e você vai dizer, hoje eu não sou mais escravo de Satanás, que vai ditar as regras, o que eu devo fazer ou não. Quem dita as regras é o Espírito Santo que habita em mim, é Ele que vai me guiar, e o mundo vai olhar para mim e vai ler verdadeiramente aquilo que eu aprendi do Evangelho da graça, está estampado na minha vida, e o mundo vai olhar e vai ver isso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A preocupação dos filhos de Deus é trazer alegria ao Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E você sabe muito bem, quando o Espírito Santo se alegra com as nossas ações, o beneficiado somos nós. Porque você vai ter uma alegria profunda no seu coração, quando você tem o intuito de agradar ao Senhor, e você tem o Espírito Santo que dirige e governa a sua vida. Versículo de número 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, olha só, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente. Olha a diferença aqui.
Lá, Moisés estava perdendo aquele brilho. Aqui nós somos transformados com uma glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados numa glória crescente. Oh, glória a Deus! Cada vez que você caminha, se aproxima e agrada a Deus, esse brilho ele vai aumentando. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que um dia nós seremos como Cristo. Como Cristo é, nós seremos. E esse Cristo, eu queria estar lendo com vocês aí para encerrar. Aqui, em Hebreus capítulo 7, por isso que eu falei Hebreus, ele fala bastante também desse Cristo, que é diferente do sumo sacerdote lá da antiga aliança. Olha quem impera, olha quem governa, quem é o sumo sacerdote que governa a sua vida, que está no controle hoje. Quem intercede por você não é alguém falho, que pecava igual você também. Olha só, versículo 22 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim: Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Uma aliança superior. É a maior, não é a aliança menor, não é igual, é superior. Por isso, versículo 23, aquele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Quer dizer, era sacerdote que morria, ele não podia continuar o ministério, ia trocando de sacerdote. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Ele vive para sempre, não é como o sacerdote que morria antes, é aquele sacerdócio perene, permanente, né? Concluindo, o versículo 25, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, chegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele vive para sempre para interceder em favor daqueles que se chegam a Deus. Se você se chegou a Deus, você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está à direita de Deus intercedendo por nós. A hora que você errou, ele está lá. Ah, pastor, mas eu peco, eu erro, eu também. Todos nós. Mas temos um sumo sacerdote que nunca pecou, um sumo sacerdote que vive eternamente. Oh, aleluia! Olha só o 26. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este. Nós tínhamos essa necessidade. E Deus providenciou, olha só. Aleluia! Nós precisávamos de um sacerdote como esse. Santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, dos pecadores, aliás, exaltado em cima dos céus, diferentemente dos outros sumos sacerdotes. Olha o que os outros faziam. Ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, como acontecia os outros sacerdotes, sumos sacerdotes, e somente depois pelos pecados do povo. Por isso que no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todos. Ele fez um sacrifício, ele se ofereceu, não como aqueles outros sumos sacerdotes, que precisavam de oferecer sacrifício pelo seu pecado primeiro, para depois oferecer, porque era pecador igual a nós. Hoje, Cristo se ofereceu a si próprio, para resolver de uma vez por todo. Ele pagou, ele se ofereceu, ele foi levado à força, ele se entregou por mim e por você,
Por isso você tem esse direito hoje de glorificar, de exaltar, de sentir essa presença que você está sentindo na tua casa agora. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia! Porque Ele pagou o preço por nós. Quando eu olho para dentro de mim, eu falo, Senhor, o que que eu tinha? O que que eu fiz para poder merecer? E eu descubro que eu não fiz nada e nunca poderia fazer. Mas Ele fez tudo por todos. Ele pagou aquilo que você não podia pagar. Oh, aleluia, Ele fez aquilo que você não podia fazer. Ele pagou aquilo que você não merecia. Ele investiu tudo que Ele tinha, o de melhor, em você, para te fazer feliz, para te fazer alegre, para te dar motivo de você não ser abalado pelas situações das últimas notícias, mas levantar a sua cabeça e dizer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, operando Deus quem impedirá. Eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso, e por fim Ele vai se levantar, e o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. Se você crê desta maneira, toma posse nesta noite. Se alguém disser para você, você não é nada, fala, eu sou sim. Eu sou a morada do Altíssimo. Jesus entregou o que Ele tinha de melhor por mim, pagou o preço por mim, e eu estou aqui hoje porque Ele me valorizou. Não deixa o diabo te colocar para baixo. Você tem uma capacidade sobre a sua vida espiritual para poder expulsar demônio, para poder curar enfermos. Você tem uma autoridade, e qualquer pessoa aí pecadora, não é verdade que como você era sem conhecimento de Deus, porque nós continuamos pecadores, mas Cristo pagou o nosso pecado, e hoje quando Deus olha para nós, Ele olha e vê Cristo em nós, porque Ele nos tornou justo. Não é porque nós olhássemos para nós e achássemos pecado e dizer, a partir de hoje eu vou parar de pecar. Não, foi que um dia Cristo veio e diz, olha, o ser humano não tem capacidade de se livrar da condenação do pecado, eu vou pagar. E Ele pagou o preço de sangue por nós, e hoje você tem uma autoridade. Então levante a sua cabeça, você é filho de Deus, comprado, adquirido pelo sangue. Não foi com ouro nem com prata, como está escrito na palavra de Deus, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Você pode dar glória a Deus por isso? Oh, aleluia! Então receba agora no seu coração uma visitação especial do Espírito Santo neste momento, em o nome de Jesus. Que essa palavra possa cada dia resplandecer, que esse evangelho da graça, que esse evangelho da nova aliança possa achar guarida em seu coração. Para de ser atingido por alguma acusação de alguma pessoa, ou até do Satanás, que às vezes quer te acusar, te apontar. Levanta a sua cabeça, diz, eu sou perdoado, eu sou purificado, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Mas fala com ousadia e levanta a sua cabeça, porque você verdadeiramente é filho do Pai por intermédio da adoção. Você foi adotado por Cristo. Amém? Você é herdeiro dessa nova aliança. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus te dê vigor e força a cada dia. Que a sua alma seja alimentada, seja fortalecida. Que você possa desfrutar, aleluia, do melhor de Deus, porque Ele tem o melhor para você. No nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, olha para este coração agora, Pai, que está sentindo a Tua presença na Tua casa. Essa pessoa, Pai, que foi impactada pela palavra, meu Pai, do Evangelho da graça, dessa nova aliança, Pai, que tem alcançado a nossa vida, restaurado, escrito o nosso nome no livro da vida. Nós te louvamos, Pai, que essa pessoa receba vigor, receba força, receba alegria, receba libertação, conforto na alma e no espírito, Pai. Dê direcionamento, dê equilíbrio, dê força, Senhor. Ó, Pai, para a glória do Teu nome, a cada um, Pai, que está recebendo esta oração agora, receba
agora a cura no interior, na alma, no espírito, e o renovo espiritual, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, receba agora em seu coração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e todos que aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o grande arrebatamento. Diz amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.